Bom dia. Hoje, dia 9 de dezembro, nós vamos repassar esse estudo que vai ser lecionado no dia 10 de dezembro de 2023 em Maracaju e talvez ele seja lecionado em mais de um domingo. Nesse domingo vai ser pelo presbítero Gilson. Ele está baseado em Esdras 7:7. Nós vamos ler esse texto, diz assim também: subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Ele está relacionado com o texto de 1 Crônicas, porque fala dos filhos de Israel e dos sacerdotes. E a função dos sacerdotes, nós vamos ver quem que eram estes sacerdotes, né? E em 1 Crônicas 23:13, vai dizer assim: os filhos de Arão e Moisés. E Arão foi separado para santificar o santo dos santos, ele e seus filhos, eternamente, para incensar diante do Senhor, para o servirem e para darem a bênção em seu nome eternamente. Já foi visto o que é santificar o santo dos santos, que é guardar o altar do Senhor, o lugar santíssimo, de introdução de coisas estranhas no culto do Senhor. Ele e seus filhos eternamente significa que Deus chamou os filhos dos sacerdotes para serem sacerdotes, os filhos dos levitas para serem levitas, os cantores e assim sucessivamente. Isso nos ensina que filho de crente deve ser crente, filho de crente não deve estar desviado, né, ou fazendo outras coisas, né? O sacerdote não escolhia qual profissão ele queria ter. Ele nascia como sacerdote. Dos 20 anos até os 50 anos, ele servia no templo. E quando ele não estava nessa função, isso trazia problemas para a própria vida dele e também, infelizmente, para o povo. Para incensar diante do Senhor significa oferecer orações ao Senhor. Ele é Deus e nós somos seres humanos, pessoas que precisam de Deus. Nós precisamos da chuva, nós precisamos do sol, tudo que a gente precisa vem do céu. Tem um ditado que fala assim que você vai ficar esperando cair do céu. O que nós fazemos todos os dias? O lavoureiro, ele planta, pega um banquinho, coloca do lado e fica olhando para o céu se vai cair chuva. Se não cair chuva, ele está perdido. Então nós esperamos de Deus, e orar significa clamar a Deus. Quando nós clamamos a Deus, nós estamos reconhecendo que Ele é Deus, que a salvação está nele, que a salvação é Ele que pode nos ajudar, que pode nos salvar. Tudo vem dele. Quando nós clamamos ao médico, nós dizemos que o médico tem poder para curar. Mas quando nós clamamos a Deus, nós estamos dizendo que Deus é quem tem poder para curar. Então, gostem ou não, essa é uma realidade. E orar, quando nós oramos a Deus, significa: Senhor, eu não sou nada, tudo vem do céu, tudo vem do Senhor e eu preciso de Ti. Quando eu vou até o prefeito, eu digo assim: eu sou pobre e eu preciso que o Senhor me ajude. Então, quem é o seu Deus, a quem você ora, a quem você clama. Incenso significa oração. Esse estudo já foi dado. E para o servirem é o que nós vamos ver neste estudo. Mas nós vamos orar. Pai, perdoa os nossos pecados. Nós nos humilhamos perante o Senhor. Invocamos o Teu nome e pedimos a Tua direção nesta hora. Pai, convém que o Senhor cresça, o Teu nome seja exaltado e glorificado, a Tua palavra seja exaltada e glorificada.
e eu diminua, desapareça. Mas, ó Pai, que venhamos aprender o que o Senhor tem nos ensinado. Em o nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos ver essa função aqui dos sacerdotes, né? Para o servirem, baseado no texto que já foi apresentado. Uma outra função dos sacerdotes, descendentes de Arão, era de servir ao Senhor. Servindo ao povo de Deus na casa de Deus. Ou seja, eles serviam a Deus servindo ao povo de Deus. Às vezes as pessoas falam, eu quero servir a Deus, mas não sei como. Os sacerdotes, eles serviam a Deus servindo o povo de Deus, oferecendo o culto do povo de Deus ao Senhor, apresentando as ofertas do povo de Deus ao Senhor, né? Então, servir a Deus significa servir o povo dele. É muito interessante isso. Já sabemos sobre o sacerdócio universal dos santos. Né? A função só dos sacerdotes, pastor. Não. Há o sacerdócio universal dos santos, dos crentes. Nós também somos sacerdotes. E isso nos inclui nesse serviço ao Senhor. Né? Pedro diz isso, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sois geração eleita, o sacerdócio real. Também já vimos que o filho de sacerdote não poderia escolher qual profissão iria exercer durante a sua vida. Ele já nascia designado para o serviço na casa do Senhor. Vimos isso no estudo, ele e seus filhos eternamente. Entendemos assim que filho de crente deve ser crente. Observamos também as consequências desastrosas sobre o levita que deveria estar servindo na casa do Senhor, mas estava perambulando em Israel, procurando ficar onde lhe fosse conveniente, né? O texto está aí. Observamos ainda o outro levita que interrompeu o seu serviço na casa do Senhor para ir atrás de sua esposa adúltera, e já vimos no desastre que isto ocasionou. Aprendemos com tudo isto que quando estamos longe do serviço do Senhor e consequentemente em lugares que o Senhor não nos mandou estar, isso só pode terminar em desastre. O privilégio de servir ao Senhor é o que nós vamos ver. É um privilégio servir ao Senhor. O povo de Deus precisa compreender isto. É uma graça de Deus, é um favor que Deus nos concede de servi-lo. Quando não servimos ao Senhor, quem perde somos nós. Precisamos nos esforçar para não perdermos essa maravilhosa graça de servirmos a Deus na casa de Deus. O salmista já havia compreendido isto. Olha o que o salmista diz, e aqui é Davi. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Eu não sei se você sabia, mas existe um mistério sobre a questão do templo do Senhor, da casa do Senhor. Existem bênçãos ali, invisíveis, que todas as vezes que você congrega numa escola bíblica, num culto, num estudo bíblico, você está constantemente recebendo aquilo da parte do Senhor, né? Quanto mais você entende isso e você congrega por amor a Deus e a sua casa, mais você é abençoado. Mas Deus, o salmista diz, bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti para que habite nos teus átrios. Ou seja, é um privilégio servir a Deus, ao povo de Deus, na casa de Deus, e isto é bíblico, como vocês já viram. Observe, meus irmãos, que quando o pastor é ferido na garganta e ele não pode pregar,
O pastor é ferido por conta do seu próprio pecado. E a graça de pregar a palavra de Deus lhe é tirada por um ou mais cultos. Ou seja, vou ficar um ou mais cultos sem poder pregar porque eu estou ferido na garganta. Evidentemente por causa dos meus próprios pecados. Quem perde com isto não é Deus, não é o povo de Deus, mas sou eu mesmo. Se o pastor não se arrepender e rogar a graça de Deus, o grande privilégio de servir ao Senhor lhe será tirado. É interessante que sim, as ovelhas podem ser prejudicadas por causa da minha omissão, pode sim, né? E isso é um efeito dominó, mas o principal é prejudicado sou eu. Mas o texto diz que se eu não me arrepender, né, e rogar a graça de Deus, o privilégio de servir a Deus pode me ser tirado. Veja, o privilégio de servir a Deus é meu. Não é Deus que precisa de mim. Deus pode levantar um melhor que eu a qualquer momento. Basta eu deixar de fazer a função, né, que Ele me designou. O que precisamos entender é que não devemos dizer: ah, Senhor, por que o Senhor fez isso? Não sabes que eu preciso alimentar o teu próprio rebanho? Mas ainda que digamos assim ao Senhor, ainda que eu diga: ah, Senhor, o Senhor não sabe que eu preciso alimentar o teu rebanho, por que o Senhor feriu a minha garganta? Ele nos dirá: não sabes que é uma graça me servir? E por que te demoraste em teus pecados? Se não te voltares imediatamente, te manterei afastado da comunhão, tal como o leproso era mantido fora do arraial de Israel. Responda você mesmo: Deus pode ou não pode fazer isto? Vocês acham que o erro estará em Deus ou em mim por ter sido afastado da comunhão por uma enfermidade ou outra? Meus irmãos, Deus nos escolheu para servi-lo e servi-lo com alegria. Olha o que diz o Salmo 100, verso 2: servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. A leitura bíblica é uma forma da gente servir ao Senhor. Vou mostrar isso porque na verdade Deus é muito para Deus é muito mais agradável a ele que nós venhamos ouvir a sua palavra, ler a sua palavra, do que oferecer um monte de sacrifícios de tolos, né? Portanto, saibam que quando passamos um dia sem ler a Bíblia, estamos em pecado, pois está escrito que diariamente Deus falava com Adão e Eva, mas quando eles fugiram de Deus, fora porque eles estavam em pecado. Olha que interessante. E ouviram a voz do Senhor. Olha, eles ouviram a voz. Eles ouviram a palavra do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Observe que eles ouviram a voz do Senhor, Deus estava ali, Deus estava falando, mas ao invés de Adão e Eva se aproximarem de Deus, porque ouviram a voz de Deus, a palavra de Deus, eles se esconderam. Quando nós não lemos a Bíblia, nós agimos igualmente. Ah, eu não quero ler a Bíblia hoje. Eu não estou bem para ler a Bíblia. Por causa do meu pecado, eu estou evitando a voz de Deus, evitando a palavra de Deus, a presença de Deus. Evidentemente, meus irmãos, isso acontece, a gente não percebe por vezes, mas isso acontece. Por que será que não quisemos ler a Bíblia naquele dia em que falhamos em lê-la? Quando ouvimos a voz de Deus, fugimos como Adão e Eva? Mas a Bíblia não diz que é melhor chegar-se para ouvir? Não é exatamente o ouvir a palavra de Deus que Deus nos requer? Observe esse texto de Jeremias.
Porque, Deus falando, porque eu nunca falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios, mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Olha, o que eu disse, dai ouvidos à minha voz, eu não disse sobre sacrifícios, eu não disse sobre holocaustos e outras coisas. Dai ouvidos à minha voz. Veja o quanto isto é importante. E qual é a palavra de Deus, senão a Bíblia? E onde está a voz de Deus? Né? Não ler a Bíblia, meus irmãos, todos os dias é deixar de servir ao Senhor. Aliás, como é que você vai saber como servir ao Senhor se você não meditar na palavra de Deus? Não pecaram nisto Nadab e Abiú quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor, que o Senhor não tinha ordenado, que o Senhor não tinha mandado, que o Senhor não tinha descrito em sua palavra? Por que será que não podemos ler a Bíblia naquele dia que falhamos? Seria falta de tempo? Então, nós não teremos tempo para aquele que nos dá 24 horas por dia? Não nos matando, ou seja, Deus não nos exterminou a qualquer momento por causa dos nossos pecados, porque todos somos pecadores, ou não sabemos que só acordamos hoje porque a misericórdia dele se renovou esta manhã mais uma vez sobre nós, né? Lamentações 3:22 diz isto: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ou ler a Bíblia, ou na sua opinião, ler a Bíblia, isto é, dar ouvidos à voz do Senhor em sua palavra, não seria servir ao Senhor. Ler a Bíblia não é servir a Deus? Será que ler a Bíblia não é servir a Deus? Talvez é o primeiro passo e um dos mais importantes, porque como você vai servir a Deus sem conhecer a sua palavra? Sem saber o que ele requer, o que é que ele se agrada? Não pecou nisto Saul, que queria oferecer sacrifícios ao Senhor, mas não deu ouvidos à voz do Senhor? Qual foi a resposta de Samuel? Ué, dar ouvidos à palavra de Deus é muito mais importante do que sacrifícios, do que a gordura de carneiros, né? Porque a rebelião contra a palavra de Deus é como o pecado de feitiçaria, né? Samuel diz isso em 1 Samuel, no capítulo 15. Outro dia você pode verificar isto. Culto doméstico. Por que nós não obedecemos a Bíblia? Por que não cumprimos o que está escrito em Deuteronômio 6, né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. A voz do Senhor deve estar no nosso coração. A Bíblia, a palavra de Deus deve estar no nosso coração. E depois que eu ouço a palavra de Deus, o que eu devo fazer? Qual o segundo passo para eu servir ao Senhor? Ensinar a minha casa. Você quer ir para a África pregar o Evangelho? Quer ir para os Estados Unidos? Você quer pregar o Evangelho para o mundo, para os perdidos? A Bíblia diz que o primeiro passo nosso é guardar a palavra de Deus no coração, ou seja, ler a Bíblia. E segundo lugar, ensinar aos nossos filhos, à nossa família, e falar assentado em nossa casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Olha, ele está dizendo que é diariamente. A gente se deita quantas vezes por dia? Todos os dias. A gente se levanta, né? Quantas vezes por dia? Todos os dias. Então, isto é diariamente. Se alguém disser que
essa prática de serviço, de culto ao Senhor todos os dias, era algo só do Antigo Testamento, né? No Novo Testamento diz assim, Atos 2:46, que a igreja primitiva perseverava unânime todos os dias no templo. E esse partindo o pão em casa significa celebrando Santa Ceia, né? Na casa de pessoas, porque por vezes o templo era, eles iam ao templo, mas eles também faziam culto nas casas das pessoas. Na verdade, não era revezando. Hoje vai ser na casa do fulano, igual muita gente faz, algumas igrejas têm o hábito, nada contra, mas aqui o texto em especial era, e a gente vai ver nas cartas paulinas, que haviam casas de crentes que eram já oficializadas como uma igreja, ou seja, para ali, sempre naquela casa, daquele crente, daquela pessoa, as pessoas concorriam, ou seja, as pessoas iam até lá, subiam até lá para cultuar ao Senhor. Lá também era celebrada a Santa Ceia, esse partir o pão é Santa Ceia, ou a gente chama Santa Ceia, ou Ceia do Senhor, né? Lembrando aqui do presbítero Menescal, que um dia falou comigo sobre isso. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. E olha só, todos os dias o Senhor acrescentava os que haviam de se salvar, né? Isso está relacionado, o culto, à oração, ao incenso que nós já vimos, né? E quando nós não cultuamos um dia, né? Seja em casa, o que que isso quer dizer? Que nós paramos as nossas orações. E a Bíblia diz assim: orai sem cessar. Eu não coloquei aqui o texto, né? Poderia colocar, nós temos aqui o texto bíblico, né? Mas e o texto de Daniel, por exemplo, quando o decreto do rei fala assim, é, todo aquele que durante pelo prazo de 30 dias não orar, né, ou fazer qualquer súplica somente ao rei, esse vai ser lançado na cova, né, dos leões. Né? Tá lá o texto, olha lá. Não sei se você consegue ver aqui, todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição. Então, né, pelo prazo de 30 dias, qualquer um que fizesse uma oração ou a qualquer Deus que não fosse somente ao rei, seria lançado na cova dos leões. E Daniel aceitou isso, né? Daniel não aceitou ficar 30 dias sem orar ao Senhor. Então, isso é muito interessante. Ele não interrompeu o seu culto doméstico, ele não interrompeu as suas orações ao Senhor. Por que que nós fazemos isso? Por que cessamos um dia as nossas orações? Os que não conseguem fazer culto doméstico por conta da correria, né, de um ou outro dia, estão pecando também no serviço ao Senhor. Por que será que Sodoma e Gomorra foram destruídas? Não seria porque não houve 10 justos no meio dela? Apenas 10 que cultuassem ao Senhor todos os dias? Se já pecamos cultuando ao Senhor todos os dias, ou seja, aqueles que cultuam o Senhor todos os dias permanecem, por vezes, lutando contra vários pecados, quanto mais aqueles que não cultuam. Eles têm mais tempo para o pecado, porque eles não separam o tempo do Senhor e devido ao Senhor, porque a Bíblia fala: tributai a glória devida ao seu nome. Ele é digno de ser temido, ele é digno de ser adorado, ele é digno de ser louvado, ele é digno de ser cultuado.
falhar no culto doméstico diário também é pecar em não servir ao Senhor. Dízimos e ofertas, quando não somos dizimistas e ofertantes, também estamos falhando no serviço ao Senhor. Alguns dizem que o dízimo é algo do Antigo Testamento. Entretanto, Jesus disse assim no Novo Testamento: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Jesus diz que os escribas e fariseus eram fiéis dizimistas, mas desprezavam o juízo, a misericórdia e a fé. Entretanto, Jesus confirmou o dízimo ao dizer que eles deveriam prestar atenção quanto à prática do juízo, da misericórdia e da fé, mas não deveriam omitir os dízimos. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. A coleta dos dízimos e ofertas eram comum no tempo do Novo Testamento, principalmente no domingo, que é o primeiro dia da semana. O texto de 1 Coríntios 16, 1 e 2 é um dos textos que fala sobre isso. A ajuda dos crentes à Judéia, né, os necessitados da Judéia por causa da fome que tinha naquele tempo, aí igrejas fora da Judéia estavam ajudando os pobres, os cristãos pobres da Judéia, e essa oferta, Paulo fala que deveria ser recolhida exatamente no primeiro dia da semana, quando se fizesse a coleta, né, já fosse trazer os dízimos das ofertas, já traziam também as ofertas aos pobres, aos cristãos da Judéia, né? Então, já mostra aí o hábito, né, que se tinha na igreja. Seria porque nós não somos dizimistas, alguns não são dizimistas, alguns não são ofertantes, ou seja, além do dízimo, nunca ofertam nada, parece que não, é só dízimo e pronto, acabou. Seria porque Deus não tem nos abençoado? O motivo pelo qual nós não devolvemos a 10ª parte de tudo quanto ganhamos, para que haja mantimento na casa do Senhor, na casa que se chama pelo nome do Senhor? Não seria bem pior para nós se as chuvas do céu parassem? Os campos não se secariam e o racionamento de água não chegaria às nossas casas e não ficaríamos em maus lençóis com tudo isto? E o porquê, ou o que Deus quis dizer com o texto de Ageu, capítulo 1, verso 7? Preste atenção. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra detém o seu fruto, ou seus frutos. Aí agora é muito interessante, porque aqui está na primeira pessoa, né? Deus falando, e mandei. Foi o próprio Deus que mandou vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto e sobre o azeite, sobre tudo que a terra produz, e também sobre os homens, sobre o gado e sobre todo o trabalho das nossas mãos. Por que eu fiz um encanamento e não ficou bom? Por que eu fiz isso e não fez? Por que Deus não está abençoando a obra das minhas mãos, né? Tudo relacionado a isto. Aqui é Bíblia. Gostem ou não de ouvir, é o que está escrito nas Escrituras. E como servir ao Senhor? Nós não devemos servir a Deus por obrigação, mas com alegria, conforme já vimos em Salmo 102.
não para recebermos algo de Deus, mas porque já temos recebido muito de Deus, não para sermos abençoados, mas porque já temos recebido mais bênçãos do que merecemos. Entretanto, quando servimos a Deus verdadeiramente e com humildade, conforme o texto de Miqueias, né, 6:8, Deus quer que nós sirvamos ao Senhor, né? Pratiquemos a justiça, amemos a benignidade, em algumas traduções a misericórdia é sinônimo, e andemos humildemente com o nosso Deus. Quando nós servimos a Deus com humildade, com todo o nosso coração, obedecemos o que Ele nos diz sobre servi-lo, Ele mesmo nos abençoará mais ainda, porque é promessa dele, a gente não merece. Nós merecemos o inferno, mas nós não merecemos nada disso. Mesmo assim, ele tem uma promessa de nos abençoar ainda mais, porque ele se agrada daqueles que o temem. Ele se agrada deles. A Bíblia, queria que você observasse, por exemplo, o Salmo 34, né? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que confia no médico, não, que confia no Senhor. Temei, ó, que os temem, temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Quem teme e treme de Deus, nada falta. Os leões, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam, ó, servir ao Senhor, buscar ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Não é em vão que a Bíblia fala em Salmo 92, né, que reverdecerão como as palmeiras, plantados nos átrios do Senhor, na sua velhice darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Nos átrios, darão frutos nos átrios do Senhor, a presença de Deus, a casa de Deus. Nós precisamos voltar a restaurar essa imagem de casa de Deus, de templo, de buscar o Senhor, de estar na casa de Deus, principalmente nesse tempo onde muitos mentirosos têm falado: eu não preciso ir à casa de Deus para servir a Deus, né? Mentira, porque a palavra de Deus diz o contrário. Apesar de não devolvermos o dízimo para recebermos mais de Deus, pelo contrário, nós devolvemos o dízimo exatamente porque temos recebido de Deus. Deus nos deu 100%. É por isso que a gente pode devolver 10%, né? Podemos devolver algo para Ele exatamente porque nós temos recebido dele. Mesmo assim, Ele nos promete o que está escrito em Malaquias 3:8 em diante: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. É tão profundo, né? Porque quando nós recebemos 100% de Deus e não devolvemos 10%, nós estamos roubando a Deus. E a Bíblia diz que nós somos amaldiçoados, porque se nós somos ladrões, Deus ele sabe como nos punir. E depois ele fala: mas se vocês me obedecerem, vocês vão ser abençoados. E depois ele fala: eu vou repreender o devorador e tal. E o devorador, que o gafanhoto e outras pragas da terra não vão consumir os nossos frutos, né? A Bíblia é tão misteriosa, mas se você soubesse, a gente parasse para pensar,
até por vezes as pragas que dão nas nossas plantas, que consomem as nossas plantas, elas estão ali dando um sinal de que há algo errado, não na natureza, mas na nossa vida, porque a planta é nossa, né? Então a gente precisa observar tudo isso. Conclusão, poderíamos deixar uma meditação para a igreja, o presbítero Gilson aqui poderia deixar, né? No que mais poderíamos melhorar o nosso serviço a Deus? Né? O que mais que eu posso fazer que não foi citado nesse estudo? Evidentemente, vários estudos e sermões não vão falar esgotar o conhecimento bíblico, não. Eles dão uma diretriz, uma direção, alguns pontos sobre o que é servir a Deus, como servir a Deus, mas há mais coisas relacionadas a isso. E a igreja pode meditar, né? O que mais que eu tenho feito que é servir ao Senhor ou que eu não tenho feito, né, que é serviço ao Senhor, ou como mais eu posso servir a Deus, né? São perguntas interessantes para meditação. Um abraço a todos, Deus abençoe a toda a sua igreja espalhada pela face da terra e principalmente a igreja de Maracaju, de Miranda e de Newark.